Boa noite, gente. Pessoal, quem já está nos acompanhando, tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? William Jacob, se já estiver aqui com a gente, se puder nos sinalizar, se tiver tudo bem aí com o som, com a imagem. Bom, então nós vamos dar início. Nós vamos dar início à nossa fala da noite com muita alegria. Eu imagino que muitos de vocês que estão nos assistindo devem também estar, assim como eu, com muitas saudades das atividades, do ambiente físico, né, da casa espírita. O William Jacob entrou. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Mesmo que de forma virtual. Mas nós vamos lembrar também que os mesmos espíritos benfeitores, os mesmos amigos espirituais que nos amparam no ambiente físico da casa espírita, é os mesmos que nos acompanham, nos assistem agora. Então, eu convido vocês a gente fazer uma pequena prece para a gente iniciar a nossa fala. Então, que possamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre de amor, que conhece muito bem a cada um de nós. Sê conosco, Senhor Jesus. Que a nossa querida irmã Maria do Rosário, tão conhecedora das nossas dificuldades, da alma humana, que também possa nos intuir, nos direcionar aqui nas palavras, para que a gente seja útil na noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje eu gostaria de estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre um assunto que chega até mim com uma grande frequência, que é a tristeza, que é a ansiedade. E nós vamos procurar conversar mesmo, porque eu queria muito que vocês interagissem aqui. Às vezes alguém quiser fazer algum comentário, ou alguma coisa que está fazendo sentido para você, ou que você já experienciou também, pode comentar aqui também para nós. O Brasil, ele é o país campeão, né, da ansiedade. E nós vamos procurar falar então desses assuntos, mas com muita leveza, falando de Jesus, trazendo então conhecimento da doutrina espírita. E o que mais me motivou a também estar trazendo esse assunto aqui para a nossa conversa foi uma amiga muito querida que há poucos dias chega para mim e fala assim: Vanessa, eu sei que faz parte da natureza humana a gente ficar triste, a gente ficar muito ansioso às vezes. Mas olha, eu preciso te confessar, ultimamente, essa angústia, essa ansiedade, ela tá tomando conta de mim. E parece que eu já não tô dando conta mais de lidar com isso sozinha. Então, me ajuda a colocar os meus pensamentos em ordem. Porque às vezes eu tenho a sensação que aqui na minha cabeça tá tudo tão bagunçado, né? Que então tá difícil colocar então a minha vida, os meus pensamentos em ordem. E quando essa amiga fala isso, a fala dela é a sensação, às vezes, de muitas pessoas. Desse vazio, do coração que às vezes acelera, a falta de ar. Então eu penso que muitas pessoas vão se identificar
com essa fala dela. E nesse dia eu procurei respondê-la não como a Vanessa psicóloga, né, profissional, mas a Vanessa amiga. E me veio então ao pensamento o seguinte: quando nós nos propomos a fazer uma faxina boa ali na nossa casa, arrumar o guarda-roupa, que tem muito tempo que eu não vou ali, às vezes é preciso tirar tudo do lugar. Às vezes vai ser preciso uma pequena desordem para eu poder fazer uma limpeza, para depois eu organizar e as coisas ficarem ali do jeito que eu quero. O que eu tô querendo dizer para vocês? Às vezes vai ser preciso até mesmo essas emoções tão difíceis de vivenciar para poder mexer com a gente, nos incomodar. É como se tivesse falando assim para nós: opa, desse jeito que tá, eu não quero. Então eu quero um outro rumo, um outro caminho, né? Eu quero uma mudança aqui dentro de mim. E isso a gente também percebe, quem nos fala isso é a querida Hermance, através do livro Emoções que Curam. Ela nos diz isso, que até essas emoções mais difíceis de serem vivenciadas, elas vão ter essa utilidade para nós, de nos tirar do lugar. Então, para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, há pouco tempo, assistindo uma palestra da Eulália, que imagino que também é bem conhecidinha de vocês, com falas lindas. E através da Eulália, eu conheci uma história que mexeu muito comigo, que se chama, inclusive tem um livro, que se chama A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro. Então, nesse livro, conta a história de uma neurocientista muito famosa, que se chama Jill Taylor. E ela sempre foi encantada ali pelo cérebro humano, muito estudiosa. E acontece que ela recebeu o diagnóstico, né? Ela fez ali o diagnóstico do seu irmão. Ele tinha um quadro de esquizofrenia. A partir daquilo ali, ela começou também a ficar cada vez mais instigada, querendo conhecer mais a fundo ainda o cérebro, principalmente no tocante a esses transtornos mentais, porque ela queria entender. E quem sabe ela também encontraria uma causa ou uma ajuda, inclusive para o problema do seu irmão e de tantas outras pessoas. Com isso, ela passou a se dedicar de maneira assim muito, muito intensa para essa causa, para esses estudos, para essas pesquisas. Então, ela dividia ali o seu tempo na Universidade de Harvard, onde era professora, né, excelente, onde também desenvolvia as suas pesquisas. Então, ela estava envolvida com isso, inclusive nos finais de semana. Então, às vezes, ajudava a mãe, né, com os cuidados com o irmão. Então, era uma sobrecarga gigantesca. Às vezes, uma ansiedade gigantesca também. E aquela sensação, gente, sabe, de ter a necessidade de ter o controle de tudo, como se a gente tivesse o domínio da nossa existência aqui, nas nossas mãos. E ela, como cientista, né, muito focada na lógica, então tinha essa sensação muito grande. Até que um dia tudo mudou. Então, uma certa manhã, ela acorda para fazer as suas atividades e ela sente uma dor muito grande na cabeça. E a partir daquilo ali, percebe o corpo estranho. Parecia que o corpo não conseguia responder então o seu comando. O braço direito então paralisa. Então, naquele instante que ela perde ali o movimento, paralisa o braço,
Então ela sabia, estou tendo um AVC, certeza. E preciso ser rápida, porque então é minha vida aqui que tem jogo. E com muita dificuldade, com muita limitação já, ela consegue pegar o telefone para poder pedir ajuda então para um amigo poder socorrê-la. No seu pensamento, tá, a frase ali, o pedido de ajuda estava muito claro. Então eu vou ligar para ele vir rápido porque eu tô sozinha. Mas quando essa pessoa atende o telefone, as palavras não saíam. Então saíam alguns sons, onde esse amigo, conhecendo ela, reconheceu que era sua voz e percebeu então que estava alguma coisa errada e manda essa ajuda. Mas, gente, o que há de mais intrigante aí nessa história, e foi o que me chamou a atenção, foi que em conjunto com essa sensação ali, né, ela sabia que estava tendo um AVC, mas ao mesmo tempo ela descreve sentir uma sensação muito boa que ela nunca havia sentido na vida. Então, de repente, era como se ela sentisse uma leveza muito grande, como se estivesse flutuando. Se sentiu pertencente ao universo, expandida, e era como se ela pudesse olhar e perceber o seu corpo pequenininho ali embaixo, e chegou a ponto de pensar: meu Deus, nossa, como eu vou conseguir, né? Parece que agora eu tô tão grande, como eu vou conseguir retornar? E aquela sensação de amorosidade que ela nunca havia sentido antes, ou melhor, que ela nunca havia se permitido sentir. O que aconteceu com ela? O AVC ocorreu, essa hemorragia no lado esquerdo do cérebro, exatamente nesse hemisfério responsável por essa lógica toda, por esse raciocínio calculista que ela utilizava e utilizou a vida toda até então. E o hemisfério direito, das emoções, da intuição, do sentir, da criatividade, estava ali, intacto. Então foi preciso que essa área do cérebro, tão utilizada por ela, ficasse ali debilitada por um período, para que ela pudesse parar, desacelerar, para poder sentir. Então, como aquilo que ela estava sentindo não tinha nada a ver com as pesquisas, com aquele trabalho todo, ela conseguiu, por alguns instantes, acionar ali o mundo espiritual e ter essas sensações que ela nunca havia sentido antes. Ela passou por uma cirurgia bem demorada, gastou por volta de 8 anos para se recuperar completamente, algo que também foi uma surpresa para os médicos. Mas o que a ajudou nesse processo do tratamento, de ter forças para sair então dessa situação? Foi exatamente essa sensação diferente que ela sentiu, aquela paz, aquele amor que ela nunca havia sentido. E ela queria contar isso para as pessoas. Ela entendeu que aquele AVC, ela fala que foi algo extraordinário na vida dela, porque mudou completamente o rumo da sua vida. Ela queria viver de forma diferente. Eu tô contando essa história para vocês porque às vezes na nossa vida vão surgir esses contratempos. Para Jill Taylor, foi preciso um AVC para que ela saísse desse piloto automático, dessa vida totalmente acelerada, sem parar para sentir. E às vezes, na nossa vida, às vezes vai ser um enfrentamento com algum problema difícil, uma enfermidade, o excesso todo dessa ansiedade. Eu não sei
a dificuldade que você enfrenta nesse momento. Eu não sei o que está por trás dessa angústia, dessa ansiedade toda que às vezes está gritando aí dentro de você. Mas, querido irmão que nos ouve, não pense jamais que Deus te abandonou. Quando a gente está assim, a gente pensa erroneamente que está sozinho. Deus não te abandonou. Não pense que foi esquecido, que foi abandonado à própria sorte. Não. Se a gente conseguir silenciar um pouquinho a nossa revolta, e se a gente parar para sentir, para observar, nós vamos perceber o auxílio desse Pai amoroso, o auxílio dos trabalhadores do bem. Às vezes estava sempre ali com a gente, ora nos dando a força necessária para a gente poder conseguir superar aquilo, ora às vezes impedindo que aquela situação tão difícil se tornasse ainda pior e mais difícil de ser vivida para nós. Então, há pouco tempo, conversando com uma pessoa, no enfrentamento de uma enfermidade difícil, e a gente tentando, às vezes, procurar identificar, né? Tem algo de bom ainda aqui nessa vida? O porquê? Vamos pensar, vamos olhar o lado bom das coisas. E aí essa pessoa, ela conseguiu identificar, olha, Vanessa, é verdade. Vamos pensar, graças a Deus eu tenho essa pessoa que está aqui para cuidar de mim. Graças a Deus eu tive o convênio que me ajudou, que me amparou. Eu estou momentaneamente sem poder me locomover. Mas e aquelas pessoas que passaram a vida toda assim? Então, esse amparo, ele tá e ele existe sempre, sempre, sempre. Eu associo, às vezes, esse excesso da ansiedade, né? Essa angústia ali que tá demais, quem sabe não vai ser também para nós como esse GPS que sinaliza quando a gente de repente pegou a estrada errada e falou, opa, vamos precisar recalcular a rota, achar um outro caminho. Às vezes a gente nos perde de nós mesmos, da nossa essência, daquilo que nos aproxima de Deus. E a gente vai entrando nessa sintonia, né, da melancolia. Mas algo que eu também gostaria de trazer aqui para vocês. A doutrina espírita, ela nos ensina e nos mostra que a gente vai precisar mesmo das provas, das expiações, que elas, no momento, vai ser preciso, né, nessa existência. Mas ela também nos leva a refletir que nem tudo são dos nossos erros lá de trás, de outras reencarnações, de outras vidas. Às vezes a gente sempre fica nos perguntando, né, o que eu posso ter feito lá atrás para hoje eu estar passando por isso. Mas também a doutrina espírita nos mostra que às vezes somos nós mesmos que nos colocamos em sofrimentos desnecessários. E quando a gente está nesse estado muito ansioso, a gente tende a sofrer demais por antecipação. Então, e se é aquilo que está lá na frente, às vezes daqui a um mês, daqui a alguns anos, e eu já estou preocupada, pensando como que vai ser, se eu vou dar conta, se vai ser sofrido. Então, é como se eu passasse a viver aquilo que eu nem sei se vai acontecer, eu já começo a sofrer no aqui, no agora. E algo que às vezes a gente também faz e que gera esse sofrimento para nós mesmos, a gente começar a fazer deduções, interpretações
interpretações de alguma situação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Há pouco tempo, estudando em um dos meus livros, né, da psicologia, e o autor trouxe um exemplo muito bacana e que acontece no dia a dia. Então, ele trouxe o exemplo de uma moça que certo dia ela percebeu, ela sentiu ali que a sua chefe parece que tava meio estranha com ela. Nossa, ela tá fria comigo, ela tá um pouco distante, né? O que tá acontecendo? Aí essa chefe ainda pega e fala assim pra ela: olha, amanhã nós vamos ter uma reunião, tá? Nós vamos ter uma reunião porque eu preciso te passar umas coisas. Eu não vou conseguir conversar com você hoje porque eu tô muito cansada e eu vou precisar ir pra casa. Gente, até chegar no outro dia, imagina a ansiedade, imagina a angústia que ela ficou. E essa moça já interpretou tudo ali errado, fez várias deduções. Nossa, com certeza ela vai me mandar embora. Ela não deve estar gostando do meu trabalho, ela vai me mandar embora. E começou a contar isso para outras pessoas ali, né? Que ela iria ser mandada embora. No outro dia, quando ela realmente foi parar para conversar, então a chefe foi explicar: olha, você deve ter percebido, né, que eu não ando muito bem esses dias. Eu tô com um problema na minha família muito sério, então tá sendo muito difícil para mim vir trabalhar. E eu então vou confiar a você alguns trabalhos muito importantes para mim durante essa semana, mas é em você que eu confio para fazer. E vou te pagar então, né, um extra em recompensa ao seu esforço. Valeu a pena ter sofrido antes da hora? Ter feito ali tantas interpretações negativas? E o exemplo dela, às vezes acontece com a gente. O William está perguntando aqui, a angústia, ela pode ser bem aproveitada? Pode. E eu acredito, William, que às vezes ela vai nos sinalizar algo, um convite para olhar para dentro, para a gente nos conhecer. Às vezes falta muito isso para nós. Né? Eu acredito que, como a história da amiga que eu falei, que tinha a sensação que estava tudo desorganizado, às vezes a gente precisa nos sentir assim para nos sinalizar a necessidade de mudança, às vezes sair de algo, tomar decisões importantes. Então a angústia, ela pode sim ser bem aproveitada se a gente tiver esse olhar. E em relação, tem algo aqui interessante também que eu quero trazer para vocês, que é o que nos fala aqui no Evangelho sobre os tormentos voluntários, aqui no capítulo 5, no item 23, que ele nos fala assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, quer dizer, de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma. Eu achei muito interessante e muito oportuna esse pequeno trechinho que a gente leu aqui no Evangelho.
eu percebo que uma das coisas que às vezes nos incomoda tanto e que a gente nos perde nessa ansiedade toda, essa tentativa de corresponder, às vezes a sociedade materialista mesmo. A gente cresce com um pensamento assim: para mim ser feliz, eu preciso de ter isso, de ter aquilo, e eu só vou ter essa felicidade quando eu chegar lá. E aí a gente esquece do aqui, do agora, do momento presente. E passa a viver nessa busca, né, só no que está lá na frente, né? Não que seja errado, mas às vezes a gente está tão focado só nisso que a gente passa tão despercebido os momentos mais belos, mais bons da vida, né, que é na simplicidade. Então, quando que a gente nos perde? Nos perdemos de nós mesmos, dos nossos valores, dos princípios, dos ensinamentos de Jesus. Então nós nos perdemos todas as vezes que a gente esquece que somos espíritos imortais, que a gente deixa de viver enquanto espíritos imortais, para a gente às vezes focar só como aqui no trecho do Evangelho nos falou, naquilo que é tão passageiro, naquilo que é tão perecível, só naquilo ali do material. E se a gente pudesse fechar os olhos alguns instantes para o nosso excesso de trabalho, para a correria, para todos os afazeres que todos nós temos mesmo, e a gente nos imaginar como espíritos imortais no universo do Pai, a gente iria perceber que, na verdade, aquilo que enobrece o espírito não é a aquisição das coisas, da matéria, das posses, mas sim a conquista interior, a conquista de virtudes. E provavelmente, às vezes aquelas pessoas que mais tiveram esses bens aqui na Terra, às vezes muito afortunados, podem ser às vezes os mesmos que lá no outro plano da vida. Aqueles que sofrem porque carecem dessas virtudes que não conseguiram aprender aqui. Então um dia, né, o Wellington, nosso amigo, né, conhecido aqui, nos relembrou uma frase muito interessante, que a medida do homem não está na quantidade dos bens materiais que ele tem, mas na quantidade de corações que ele habita. Olha que interessante. E se a gente for parar para pensar, será que essa ansiedade toda, essa inquietude, o que está por trás disso? O que ela está nos querendo dizer? Eu faço uma pergunta também para vocês, para você se responder aí. Como que anda o nível de exigência e de cobrança com você mesmo? Será que está além da conta? Será que está em exagero? A gente precisa querer ser melhor. A gente precisa nos melhorar e nos aprimorar sempre. Não melhor que o outro, nos comparando, mas eu querer ser melhor que eu mesma, melhor do que eu fui ontem. Mas às vezes a gente exagera tanto nessa cobrança excessiva que às vezes a gente nos tortura. A gente cobra além das nossas forças. Então, chega muito até em mim, às vezes, algumas pessoas que são muito bondosas, com várias pessoas ao seu redor, mas são verdadeiros carrascos com elas. Né? Então, eu faço essa pergunta para vocês.
como que tá esse nível? Será que está em excesso? Essa autocobrança, essa exigência, ela tem que estar bem dosada. Quando ela está em excesso, a nossa ansiedade vai lá em cima. A nossa angústia, ela grita aqui dentro de nós. E outra reflexão que eu gostaria também de trazer aqui para vocês, assim como a neurocientista precisou ali do sinalzinho do AVC, então para poder desacelerar. Ela relata, ela fala no livro que ela conta que o AVC para ela, né, ela vê isso como algo bom na vida dela. Ela aprendeu também com isso a desacelerar. Ela precisou de 8 anos de tratamento. E ela não viu isso como um tempo perdido. Não, muito pelo contrário. Porque foi exatamente nesse período que ela pôde compreender e ver a vida de uma maneira diferente. Então, às vezes a atividade que a gente faz, o nosso trabalho, vai exigir muito de nós, vai às vezes nos sobrecarregar. Então, a gente precisa, de vez em quando, de uma válvula de escape. É a mesma coisa quando a gente tem ali uma panela de pressão. Então, para não explodir, precisa ali daquela válvula para sair um pouquinho da pressão, senão explode. Da mesma forma com a gente. Então, nós precisamos de algo que nos conecte com a nossa espiritualidade, com Deus, com a gente mesmo. E cada um de nós vai ter algo, né? A minha irmã, ela também tem uma rotina muito puxada. E enquanto criança, ela pintava telas. Então, recentemente, ela falou assim, olha, Vanessa, já que eu não posso sair de casa, não tem como fazer muita coisa, eu vou voltar ali com a minha pintura. E aquilo, ela se permitindo vivenciar aquilo, ter esses pequenos momentos, uma coisa tão simples, traz um relaxamento tão grande para ela. Então, com ela a pintura, às vezes você vai ser aquele momento da prece, que você para alguns instantes para entrar em sintonia com Deus, com os benfeitores. Para quem gosta de uma leitura, para quem gosta de estudar, às vezes vai ser um livro bom, né? Então são tantas coisas. E a benfeitora Hermance, lá nesse livro que eu falei para vocês, Emoções que Curam, ela nos fala algo interessante sobre a angústia, William Jacob. Ela fala assim, que a angústia, às vezes ela acontece quando a gente matou aqui dentro de nós os nossos sonhos, os nossos desejos, a alegria de viver. E ela fala algo interessante também. Ela fala assim, que às vezes essa angústia, ela vem acompanhada da sensação de solidão. Mas não é a solidão de estar longe de outras pessoas, é a solidão de estar longe de si mesmo. Olha que interessante essa fala da Hermance. Então ela fala dessa necessidade de resgatar os nossos sonhos, aquilo que nos traz alegria. Eu atendo muitas mulheres, né? O nosso público maior é sempre mulheres. E então é comum às vezes chegarem umas que às vezes já passou ali, já teve os filhos, e falar assim, nossa, esse sonho de estudar que eu tinha ficou para trás. Como eu queria ter feito tal curso, ter estudado, né? E não deu tempo, não teve jeito. Então a gente sempre incentiva, né? Resgatar esses sonhos, né? Independente de idade, né? A gente não pode ficar preso nisso. E aí há pouco tempo
uma dessas mulheres me mandou uma mensagem que enche meu coração de alegria. Que ela fala assim: Vanessa, isso a gente conversou há tanto tempo atrás. Vanessa, voltei a estudar, estou muito feliz. Estou fazendo meu curso técnico em enfermagem. Se Deus quiser, daqui uns dias eu vou estar trabalhando já, né? Já vou ser a técnica em enfermagem, tá auxiliando, que é aquilo que eu mais gosto. E o quanto isso está trazendo sentido e alegria para minha vida. Porque às vezes a gente foi deixando passar. Então não fique preso, ai, já não tem idade para isso. Né? Quem sabe não é hora de resgatar também esses sonhos, esses desejos que estão aí dentro de você. E como essa benfeitora tão querida nos fala, fazer coisas que vão nos aproximar de nós, da nossa essência. Algo que eu também percebo, essa necessidade de carregar o mundo nas costas, como diz aquela expressão. E às vezes a gente não consegue pedir ajuda. Então é muito importante a gente delegar, pedir ajuda, né? Faz isso pra mim, me ajuda com isso. Eu tô cansada, tô sobrecarregada, me ajuda. A ajuda de um profissional às vezes vai ser muito necessária também. Então isso é muito importante, E abandonando aos poucos a necessidade do controle de tudo, né? De ter tudo aqui, porque na verdade nós não temos o controle. E isso gera uma ansiedade muito grande. E Pedro, na carta de Pedro, esse benfeitor, ele nos aconselha, ele traz um conselho para nós. Ele fala assim: lança as tuas inquietudes sobre a esperança em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Lança as tuas inquietudes na esperança em Deus. É o que ele está falando aqui. E sobre isso, a Ana Teresa Camasmi, nesse livro lindo, né, Palavras para a Alma, ela sobre a ansiedade, ela nos fala assim: pergunte aí ao seu coração, do que você está correndo? Do que você está correndo que qualquer lugar é bom, menos esse que você está agora. E se a resposta for que você quer antecipar, que você quer trazer aqui para o presente, algo que você teme acontecer lá na frente, que você já quer antecipar logo, viver logo, para saber se vai dar conta, o conselho é abraçar a fé e a esperança, seguir o conselho aqui de Pedro. Então é como se Pedro falasse assim para nós, numa prece íntima, em conversa aqui com Deus: Senhor, até aqui, até o momento, eu fiz o que eu pude. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que estava nas minhas mãos. Agora, aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu estou com medo, eu entrego nas suas mãos. Cuida para mim. Cuida dessa angústia que eu estou sentindo aqui. E a doutrina espírita também nos aconselha, a gente precisa acreditar e ter fé no futuro. A gente precisa de nos envolver com essa confiança, gente. Sobre isso, a Joana tem algo também muito interessante que ela fala assim:
Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas ao sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, mas não porém da forma que você aguarda. Desse modo, espera em harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Que a gente possa acolher esses conselhos desses benfeitores, amigos. Será que a gente não nos está envolvendo em sofrimentos desnecessários para nós? Vamos confiar em Jesus, confiar no amparo. E quando bater aquele vazio grande, se essa angústia aí estiver gritando aí dentro de você, a nossa sugestão também é se envolva nesse amor desse mestre. E a gente encontra Jesus no olhar daquela criancinha carente, naquele que está doente, que está triste. E a gente pode servir de tantas formas. Todas as vezes que a gente nos move em direção do outro, para a gente fazer o bem, seja ele qual for, seja a palavra amiga que aquela pessoa precisa, seja apenas a nossa presença para mostrar que a gente está apoiando. É como se o nosso coração também estivesse ali aconchegado desse amor, dessa amorosidade. Cada vez que a gente oferta, nós recebemos ela de uma maneira muito intensa. E às vezes vai ser essa atividade no bem, como a doutrina espírita tanto nos ensina, que vai ser sempre o caminho. Não podemos esquecer de viver enquanto espíritos, das aquisições de virtudes que o nosso espírito ainda teimoso, que ele precisa desenvolver. Então essa atividade no bem, às vezes vai ser um remedinho para nós. Para a gente finalizar, eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi do fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, do Wagner Moura, e que fez muito sentido para mim, e como eu amei ouvir isso. Então, na África, a gente sabe que ali tem um povo que sofre muito da carência do que é material, mas ao mesmo tempo é um povo muito rico, em amorosidade, em fraternidade. E conta-se a história, então, que certo dia, ali um antropólogo, percebendo já essas características, fez então um teste, queria estudar aquele povo. E propôs para um grupo de crianças que ali estavam. Olha, gente, eu vou deixar aqui. Então, um pote de doces, de guloseimas, várias coisas dessas assim lá. Vamos pensar nisso, lá na África, Então, aquilo ali para aquelas crianças era um tesouro. A criança, vamos fazer essa brincadeira, a criança que chegar aqui primeiro vai levar para casa todos os doces sozinha. Então, de repente, as crianças que estavam ali se organizam, se dão as mãos e saem correndo juntas em direção ao pote. E chegam juntas e dividem tudo que está ali entre elas. Então esse homem, maravilhado com aquilo, como assim? O que é isso que eu estou vendo aqui?
Se fosse, às vezes, lá no Brasil, por exemplo, às vezes essas crianças estariam empurrando a outra, né, chutando, porque uma só queria chegar. E aí um dos menininhos pega e fala assim, olha, isso daqui é o Ubuntu, tia. Ubuntu. Como que um de nós poderia ser feliz vendo todos os outros tristes? Como um de nós poderia ser feliz sozinho? E essa filosofia deles nos ensina demais. Que nós não podemos ser felizes sozinhos. É o que a doutrina espírita nos mostra. Não tem felicidade egoísta. A verdadeira felicidade, inclusive a gente já tem até muitas pesquisas na área da ciência nos mostrando e investigando a felicidade das pessoas que estão sempre nessas atividades voltadas para o bem. E que fique isso também como uma sugestão para nós, aquecer o nosso coração, envolvendo e levando alegria para o outro. Né? Acalme esse coração que está ansioso, que às vezes está sofrendo antes da hora. Desacelera um pouquinho. Faz uma prece aí no seu íntimo. E eu te convido, para a gente finalizar, que a gente possa nesse instante nos envolver desse amor infinito e grandioso de Jesus por nós. E vamos entregar em tuas mãos cada angústia, cada preocupação, tudo aquilo que está trazendo essa inquietude aqui dentro de nós. Senhor Jesus, cuida para mim daquilo que não está nas minhas mãos. Mestre querido, queridos amigos, benfeitores, trabalhadores dessa casa de amor, envolva nesse instante cada pessoa que nos ouve, cada lar. Envolva em amor, em esperança, em confiança em dias melhores. Ofereça a cada um o remédio, o passe, os fluidos necessários que cada um necessita. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Uma fala simples, mas é muita gratidão. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, William, a Manu, e um abraço a todos. Boa noite.